Fala galera, eu sou a Cal, sou discente do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet do Instituto Federal, do campus de Porto Alegre, e hoje eu vim para apresentar para vocês um trabalho da disciplina de Tópicos em Inteligência Artificial, que eu fiz em parceria com o meu colega Felipe Pizio. O tema do nosso trabalho é Q-Learning, e eu espero que vocês gostem. O que é o Q-Learning? Ele é um algoritmo de aprendizado por reforço que busca encontrar a melhor ação a ser tomada, dado o estado atual. Considerado off-policy porque a função Q-Learning aprende com ações que estão fora da política atual, como executar ações aleatórias. Mais especificamente, o Q-Learning busca aprender uma política que maximize a recompensa total. O Q no Q-Learning significa qualidade. A qualidade, nesse caso, representa a utilidade de uma determinada ação para obter alguma recompensa futura. E esse é um dos algoritmos mais usados em aprendizado por reforço. Ele é amplamente empregado em robótica, automação de games e robôs investidores na bolsa de valores. O Q-Learning é um algoritmo de aprendizado baseado no valor. Os algoritmos baseados no valor atualizam a função de valor com base em uma equação, enquanto o outro tipo, baseado em políticas, estima a função de valor com uma política gananciosa, obtida a partir do último aprimoramento da política. Como iremos programar? Nós vamos usar Python como linguagem de programação e o pacote NumPy como biblioteca. Bom, vamos estar usando o Colab Research do Google, disponível no Google Drive. Ele nos permite, então, rodar linguagens de programações que necessariamente precisarem instalar algum tipo de ferramenta, por exemplo, Python. E ele nos permite criar esse tipo de código, tem o texto e o código aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar nossa biblioteca. A gente clica no botãozinho para rodar aqui e ele vai importar isso para nós. Cenário: robôs no estoque. Uma companhia de e-commerce está construindo um novo estoque e gostaria que todas as operações de coleta dentro desse estoque fossem realizadas por robôs. Nesse contexto, coleta é a tarefa de recolher itens individuais de diversos locais a fim de completar uma ordem de um cliente. Após pegar os itens da prateleira, os robôs devem trazê-los para um local específico dentro do estoque, onde os itens serão empacotados e enviados. Para garantir máxima eficiência e produtividade, os robôs devem aprender o menor caminho entre o local de empacotamento de itens e todos os outros locais dentro do estoque, onde os robôs têm permissão de andar. Definindo o ambiente. Ele consiste em estados, ações e recompensas. Os estados são todos os locais possíveis dentro do estoque divididos em guardar itens, que representam as estantes, que são os quadrados pretos, caminhos por onde o robô pode passar, que são os quadrados brancos, e o quadrado verde indica a área de empacotamento e envio de itens. Os quadrados pretos e o verde são estados terminais, e os quadrados brancos são estados não terminais. Existem 121 estados possíveis dentro do estoque. Agora nós vamos definir o nosso ambiente. Teremos 11 linhas e 11 colunas. E elas vão estar arranjadas num array. E nesse array a gente vai ter um terceiro elemento que vai ser nossas ações que vão aparecer em seguida. Então, mesma coisa, a gente clica no play, ele já rodou, importou a biblioteca lá em cima, que agora está criando esse array com as linhas, colunas e as ações. As ações disponíveis são mover o robô em uma das 4 direções, para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. E as recompensas servem para ajudar o agente de inteligência artificial a aprender. Cada local no estoque possui um valor de recompensa atribuído. O agente pode começar em qualquer quadrado branco, mas o objetivo é sempre o mesmo: maximizar o total de recompensa. Recompensas negativas
são usadas em todos os estados, exceto o objetivo, que é o quadrado verde. Assim, o agente de inteligência artificial é encorajado a identificar o menor caminho até o objetivo, minimizando as punições. E ele vai sempre priorizar os quadrados brancos, porque a punição é menor em relação aos quadrados pretos. Nós vamos agora definir quais são as nossas ações. Então, para cima, direita, para baixo, para esquerda. Assim nós vamos conseguir controlar o nosso robô dentro do estoque. Bota para rodar. Nós vamos criar então nossas recompensas, nossos pares de recompensa. Então, linha, coluna e o valor de menos 100 para todos os valores que a gente determinou antes no nosso ambiente. Determinamos então agora que a posição 0,5, que é a área de empacotamento, tem o valor de 100 como recompensa. E aqui nós então criamos o nosso caminho por onde o robô vai passar. Então todos os quadrados brancos são setados aqui. Logo em seguida, nós então determinamos que a recompensa para cada um desses caminhos é de menos 1. Então nós vamos imprimir aqui só para mostrar. Ele sai um resultado assim. Aí aqui temos o resultado do nosso código. Nós vamos agora criar funções para determinar o que é cada lugar. Então, a gente está criando uma função para determinar se o quadrado, se aquele par no array, ele é um estado terminal. Então, se a recompensa dele for menos 1, ele vai retornar falso, ele não é um estado terminal, porque ele é um quadrado branco, uma posição que o robô anda. Caso contrário, ele vai retornar verdadeiro. Logo em seguida, nós vamos criar a nossa função para determinar um local de início aleatório, tá? Então, ele vai gerar uma posição num quadrado branco para o nosso robô começar. Tá. Agora nós vamos criar uma função que vai gerar a ação que o robô vai tomar. Então, a gente recebe então ali a posição da coluna e da linha, mais o valor de epsilon. E se o número escolhido entre 0 e 1 for menor que esse epsilon, ele vai vai escolher um valor a partir de uma tabela, dessa tabela keyTable aqui. Tá, agora nós então vamos gerar a nossa próxima posição, baseada na ação tomada randomicamente na função anterior. Nós vamos gerar uma nova posição para o nosso robô, fazendo as alterações, se ele for para cima, para a direita, para baixo, para a esquerda. Agora, uma função que determina se aquele caminho é o menor caminho entre a posição que o robô se encontra até uma posição, até a área de empacotamento. Se já for um estado terminal, ou seja, a área de empacotamento, ele vai retornar um array vazio. Se for uma posição legal, um quadrado branco, ele vai fazer a função e ele vai começar a calcular o menor caminho tomando as ações. Então, enquanto não for um estado terminal, ele vai gerando ações e vai percorrendo o caminho. Treinamento do modelo. O processo de aprendizagem seguirá os seguintes passos: escolher um estado não terminal aleatório, um dos quadrados brancos, para o agente começar um novo episódio. Escolher uma ação de mover para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, para o estado atual. As ações serão escolhidas usando o método epsilon ganancioso. Esse algoritmo normalmente irá escolher a ação mais promissora para o agente de inteligência artificial, mas ocasionalmente irá escolher a menos promissora. Realizar a ação
escolhida e transitar para o próximo estado. Receber a recompensa por mover para um novo estado e calcular a diferença temporal. A diferença temporal é um método para estimar as funções de valor. Atualizar o valor de Q para o par de ação de estado anterior. Se o estado atual for um estado terminal, vá para 1, caso contrário, vá para 2. Esse processo irá se repetir por volta de 1000 episódios, provendo para o agente de inteligência artificial oportunidades suficientes para assimilar o menor caminho entre a área de empacotamento e todos os demais locais dentro do estoque, simultaneamente evitando colidir com qualquer estante. Bom, agora nós vamos começar a fazer o treinamento do nosso agente de IA. E aqui a gente está definindo parâmetros, né? Então, nosso epsilon, nosso fator de desconto, nosso fator de aprendizagem, quantidade de episódios. Então, nós vamos treinar ele por 1000 vezes até ele aprender o melhor caminho. Bom, ele vai percorrendo e assim ele vai treinando e aprendendo a calcular sempre o menor caminho entre as posições dadas. Então, a posição inicial é a posição final, que é a área de empacotamento. E aqui ele vai percorrer 1000 vezes, vai fazer cálculo, até o nosso momento que o treinamento está completo. O menor caminho. Com o nosso agente de inteligência artificial totalmente treinado, podemos ver o que ele aprendeu, demonstrando o menor caminho entre qualquer estante e a área de empacotamento. Bom, agora que nosso agente já está treinado, devidamente treinado através de esforço contínuo por 1000 episódios repetidos, nós podemos então mandar algumas rotas para ele. Então ele vai começar na linha 3, na coluna 9, depois uma outra vez uma linha 5, coluna 0, e depois uma linha 9, coluna 5. E a gente rodar aqui, nós vamos ter o menor caminho até a área de empacotamento, que é na posição 0,5. Aqui, como mostra o nosso exemplo, ele mostra o menor caminho entre a estante que fica no corredor da linha 3, coluna 9, e a nossa área de empacotamento. Mas e se fosse o cenário contrário? Colocando de outra forma, nosso robô atualmente pode entregar um item de qualquer estante na área de empacotamento. Mas, depois disso, ele precisará andar da área de empacotamento para outro local no estoque para pegar o próximo item. E esse problema é resolvido simplesmente invertendo a ordem do menor caminho. Bom, obviamente que nosso robô ele não vai brotar do nada num quadrado branco e ir até a área de empacotamento e acabar ali. Então, nós temos o caminho inverso, que a gente vai fazer um reverse no nosso caminho. E aí ele vai até a linha 5, coluna 2, para pegar o próximo pacote e retornar à área de empacotamento. Então ele simplesmente a gente passa um reverse, uma função reverse, e assim ele funciona e retorna o que nós precisamos. E aqui, como mostra o nosso exemplo, ele mostra o caminho entre a nossa área de empacotamento e a estante aqui no corredor da linha 5 com a coluna 2. E ao final desse nosso experimento, pode-se concluir que o nosso robô pode realizar automaticamente o menor caminho entre os locais disponíveis dentro do estoque.